Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra A Peste, de Albert Camus. Bem, Albert Camus nasceu em Mondovì, na Argélia. Ele foi um daqueles múltiplos produtos dos dramas e atrocidades do século XX, né? Porque a Argélia, nesse período histórico, era dominada pela França, né? Era uma colônia. E o pai dele foi arregimentado para lutar pela França e faleceu com apenas 29 anos de idade, quando Albert Camus não tinha nem completado um ano de vida ainda na Batalha do Marne, na Primeira Guerra Mundial. Uma batalha, aliás, que as forças pelas quais ele lutava venceu, né? Mas, claro, sempre há muitas mortes quando há batalhas de grande porte. E por conta disso, a família dele passou por muitas dificuldades, né? Sua mãe voltou a morar com a sua avó materna e ele cresceu no bairro de Belcourt, em Argel, um bairro operário, com muitas e muitas dificuldades. Ele, inclusive, ia parar de estudar, mas ele teve professores, tanto no primário quanto no ensino médio, que estimularam ele, não, conseguiram bolsas para ele no liceu, então ele fez um ensino médio mais firme. Assim, ele conseguiu seguir com seus estudos, a despeito assim, de muitas e muitas vezes ter pensado em parar, porque a família passava muita dificuldade financeira. A mãe dele lavava roupa para fora de casa, mas ele seguiu ali apoiado pelos professores. Ele se formou em filosofia, fez mestrado e doutorado focados no neoplatonismo e em Santo Agostinho, e depois começou já a se envolver com a carreira literária, com a carreira artística, por onde, como nós sabemos, ele acabou seguindo sua profissão. É curioso que o Albert Camus, ele teve tuberculose, foi uma doença que o acompanhou ao longo de, vamos dizer, toda a sua vida, sabe? Não havia o desenvolvimento tão, vamos dizer assim, específico de antibióticos. Havia já alguns tratamentos que era mais levar para sanatório, ficar em uma condição climática melhor. Nós conseguimos observar isso muito bem descrito no livro A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Mas ele, sabe, aquilo, vamos dizer assim, acarretou uma série de problemas respiratórios nele. Ele, inclusive, queria ser goleiro de futebol, não pôde porque não tinha um desempenho respiratório compatível com o atleta, não pôde lutar na Segunda Guerra Mundial por conta disso também. Então ele participou, né, na Segunda Guerra Mundial, na resistência, né, contra a Alemanha. Ele tinha saído da Argélia, ido para a França, e logo depois a França entrou na Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha atacou, então ele ficou fora daquela região de Vichy, né, que era a região dominada pelos interesses alemães, com seu preposto lá, seu fantoche, e ele inclusive foi um dos editores do jornal Combate, o jornal que chegou a ter 300 mil exemplares vendidos, um número assombroso, e então assim, ele foi um dos grandes nomes da resistência francesa, mas no campo literário e não no campo de batalha propriamente. Na década de 30, né, o Albert Camus aderiu ao Partido Comunista Francês, e ele acabou sendo expulso do Partido Comunista Francês em 1937. É interessante porque ele fazia críticas, com razão, aliás, contra os excessos de perseguição que havia no período stalinista, na União Soviética, e ele também teve uma questão em relação à Argélia, que aliás sempre foi muito confuso, né? Porque ele é um franco-argelino, nasceu na Argélia enquanto colônia, ele defendia, vamos dizer assim, o povo argelino. Por outro lado, havia, vamos dizer assim, como se fosse recalcitrâncias em relação à independência em si. Ele chegou a apoiar, por exemplo, o fundador do Partido Popular Argelino, chamado Messali Hadj. Vou deixar aqui embaixo um link para quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre esse personagem. É um pouquinho confuso também, porque ele defendia a independência da Argélia, mas depois acabou perdendo preponderância dentro da própria Argélia nessa luta pela independência. Houve uma outra frente de partidos de esquerda chamada Frente de Libertação Nacional, que por fim acabaram atacando esse Partido Popular fisicamente, militarmente. Isso gerou uma série de crimes de guerra de parte a parte, uma espécie de guerra civil. E a gente sabe que quando começa uma guerra civil, normalmente tem números de mortes muito maior do que propriamente de um ataque externo, de um combate externo. E por fim, quem conseguiu propriamente a independência argelina foi essa Frente de Libertação Nacional, não foi o Messali Hadj, que curiosamente passou o final da sua vida na França, né? Foi para lá viver como uma espécie de exílio, né? Aliás, a França utilizava do argumento de manutenção da Argélia enquanto colônia por conta disso. Olha o que eles fazem sozinhos, né? Olha os conflitos que eles estão arrumando. Imagina se nós sairmos daqui. Então, vamos dizer, o Albert Camus estava envolvido, né? Vamos dizer assim, nessas múltiplas pendências, vamos dizer assim, um pouco complicadas, aquelas questões que parece que ninguém está certo na história, né? Por conta disso, ele foi expulso do Partido Comunista Francês, acusado lá de liberalismo burguês e tal. E depois disso, muitas pessoas têm uma visão de que
vamos dizer assim, o Camus ele seria um pouco mais libertário, né? Vamos dizer assim, é como se ele tivesse ideais democráticos e humanistas um pouco mais ferrenhos, enquanto seu grande colega e depois um antagonista intelectual, foi o Jean-Paul Sartre. Eu já comentei um pouquinho sobre isso no vídeo sobre o livro Entre Quatro Paredes, vou deixar aqui no box de informações junto com todos os 3 selecionados dos livros que eu citar, inclusive, claro, A Própria Peste, de Albert Camus, recomendo bastante, pois há várias pepitas de ouro lá, mas a questão é que algumas pessoas observam assim, não, o Albert Camus ele era mais humanista e tal, ideais de liberdade e tal, enquanto o Jean-Paul Sartre, vamos dizer assim, escondia, né, se toldava um pouquinho os seus olhos para os crimes que aconteciam dentro da União Soviética. Infelizmente isso não é bem verdade não, tá? Porque de fato o Jean-Paul Sartre fazia isso, mas o Albert Camus toldava para outro lado, né? Na guerra ali, na luta pelo imperialismo ali, no meio da Guerra Fria, e o que acontecia é que todos os crimes que eram para o lado ocidental, o Albert Camus fingia que não estavam acontecendo, né? Então as ditaduras latino-americanas, a guerra da própria França, na Indochina, né, que hoje é um território do Vietnã, do Laos, do Camboja, com muitas atrocidades, com muitos crimes de guerra que ele passava pano e passava bonito. E depois os próprios crimes de guerra também da França, na própria Argélia, durante a luta pela independência, que acabou sendo bem sucedida a despeito de, vamos dizer assim, seu êxito final, já quando o Albert Camus havia falecido. Ele também passava pano para a França, então assim, vocês vão observar muita gente falando com ele como se ele fosse uma espécie de defensor da liberdade. Com restrições, da mesma maneira que o Sartre, aliás. Os dois tinham problemas, conseguiam observar o erro alheio e não a trave no seu próprio olho, vamos dizer assim. Isso é interessante porque como o Jean-Paul Sartre, vamos dizer assim, ele passava pano para as atrocidades cometidas na União Soviética e o Camus para as atrocidades cometidas pelas potências capitalistas ocidentais, hoje o Camus é tratado como um grande defensor da liberdade. É curioso, é irônico. Vai ter gente por aí para comprar esse discurso, mas não aqui nesse canal. Aqui a coisa é diferente. Quanto à vida pessoal, Albert Camus, ele foi casado 2 vezes. A primeira com uma pessoa chamada Simone Ye, e era uma mulher um pouco problemática, tinha vício em morfina, os dois tinham relacionamentos extraconjugais bastante severos, então foi um casamento que durou muito pouco. Depois ele veio se casar com outra pessoa chamada Francine Fauri, esse já foi um casamento mais duradouro, ele teve um casal de filhos com ela. Entretanto, ele sempre teve muitos relacionamentos extraconjugais, alguns até famosos, por exemplo, um com a atriz franco-espanhola Maria Casares. Então o Albert Camus era um personagem, vamos dizer assim, meio polêmico, sabe? Tinha suas contradições também, a despeito de haver muita gente para passar pano aí para ele. E uma coisa assim, a se lamentar bastante, na verdade, foi que o Albert Camus faleceu muito novo, né? Com apenas 46 anos de idade. Para um escritor é muito jovem, né? Ainda havia muito o que produzir. E ele, certa vez, retornando de Borgonha para Paris, ele voltaria, inclusive, de trem, e ele acabou pegando uma carona com o editor dele no carro, e esse carro acabou sofrendo um acidente e ele faleceu na hora. E no bolso do Albert Camus foi encontrado o bilhete do trem, que ele já tinha até comprado a passagem para fazer essa viagem. Quer dizer, se ele tivesse viajado de trem, ele não teria falecido. Foi uma morte que é considerada, vamos dizer assim, generalizadamente uma morte estúpida, né? Uma morte completamente desnecessária. E é muito interessante que o Albert Camus, ele se formou em filosofia, se graduou, teve mestrado, doutorado e tal, mas ele, assim, não é propriamente um autor que tenha elaborado uma grande filosofia própria, que seja um autor de grandes obras de cunho filosófico. É muito interessante que a gente sempre acaba comparando com o Jean-Paul Sartre, né? Já que eles eram coetâneos, amigos e depois adversários intelectuais e tal. E nesse caso também acontece uma coisa assim curiosa. Por quê? Porque o Jean-Paul Sartre era um filósofo, vamos dizer assim, uma obra de fato, né? Os livros de filosofia do Sartre, Crítica da Razão Dialética ou Ser o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica, eles são livros mais encorpados. Enquanto o Albert Camus, ele tem livros filosóficos também, mas eles são mais discretos, né? Como A Queda, O Homem Revoltado e tal. Em contrapartida, parece que quando o Jean-Paul Sartre escrevia os seus livros de ficção, ele conseguia se dissociar mais daquilo que era propriamente sua filosofia, enquanto que o Albert Camus não, parece que ele estava ali filosofando, parece que ele falava através de alguns personagens, sabe? Da mesma maneira que acontece com A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que já abordamos aqui, ou com O Homem Sem Qualidades, o livro do Robert Musil, já tem até vídeo aqui no canal. Ou seja, aqueles autores que falam através dos seus personagens, no meio da história estão ali deslindando suas próprias ideias, enquanto Sartre não. Se você pega, por exemplo, o ideal que o Sartre defendia em O Ser e o Nada, ele é muito divergente do ideal defendido pelos personagens ficcionais da trilogia Os Caminhos da Liberdade. Então isso é muito interessante, né? O Sartre conseguia dissociar o escritor do filósofo, enquanto que no Albert Camus a coisa parece que progredia, vamos dizer assim, um pouquinho mais junta, mais mesclada. É interessante que o Albert Camus começou a escrita do livro A Peste em 1941, só o finalizou em 1947,
e já se tornou de cara assim, um best-seller, vendeu dezenas de milhares de cópias, né? Ou como ele dizia, fez dezenas de milhares de vítimas. E 10 anos depois do lançamento desse livro, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o que também gerou bastante polêmica na época, porque o Jean-Paul Sartre não havia ganhado ainda, né? Ganhou alguns anos depois, ele inclusive não foi pegar, né? Recusou o prêmio, falou que ele não gostava dessa atribuição de melhor e tal, sim, então ele não recebeu o prêmio. E na época o fato de Camus ter ganhado primeiro que o Sartre também gerou polêmica, né? Porque, na verdade, o Sartre era um escritor melhor, né? E dos livros que eu pude ler do Albert Camus, isso não implica dizer, claro, que o Albert Camus não tivesse qualidade na escrita, muito ao contrário, ele era um grande escritor. Eu li esse livro na minha adolescência, me marcou bastante. Eu completei 40 anos recentemente, eu estou relendo livros que eu tive a oportunidade de ler antes da criação do blog Lista de Livros, que data já do longínquo, 2007. Então eu quis, inclusive, relê-lo, de tamanha foi a influência, tamanho foi o impacto que essa obra exerceu em mim. Eu tive a oportunidade de ler este e outros 3 livros do Camus, que foram A Queda, O Mito de Sísifo e O Estrangeiro. É interessante que, para alguns, O Estrangeiro é sua obra-prima, mas para mim foi não. Das que eu tive a oportunidade de ler, esse aqui foi o melhor livro de longe, inclusive. Eu não gostei muito do Estrangeiro, não. Preferi A Queda e esse aqui. E O Mito de Sísifo fica ali no meio termo. Agora nós podemos começar propriamente a falar sobre o enredo, mas antes da sequência eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Não deixe de fazer não, gente, que nos ajuda pra caramba. A história desse livro se passa em Oran, uma cidade litorânea localizada no norte da África, na Argélia, bem ali no limítrofe já com a Europa. Foi uma cidade que sofreu as consequências da peste, né, em algumas oportunidades, na verdade, no século XVI, no século XVIII, no século XIX. No século XIX ela também teve um surto de cólera, então esse foi um material que o Albert Camus, vamos dizer assim, teve acesso, pôde estudar para, vamos dizer assim, auxiliá-lo na escrita desse livro. E esse livro, como o próprio nome aponta, por óbvio, trata de uma propagação de uma doença, da peste, né? E é interessante isso, né? Porque a história de grandes doenças, elas acompanham a humanidade, né? Nós tivemos vamos dizer assim, mais uma rememorada disso, uma rememorada trágica, sombria, que aconteceu recentemente com a Covid-19, que aliás fez a venda desses livros aqui explodirem, né? Alguns até que a gente já tratou aqui no canal, como por exemplo, Um Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe. Vou deixar aqui nos cards, deixa aqui nos cards também um livro que aliás desses aí, para mim, foi o melhor de todos, que aborda de maneira mais brilhante, que foi o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. E esse livro, A Peste, também explodiu, né? Muita gente já havia lido, inclusive quis relê-lo, para, vamos dizer assim, tentar observar como aqueles personagens do livro reagiram à propagação da doença em relação, né, vamos dizer assim, fazendo uma espécie de contrapartida em relação àquilo que aconteceu com a Covid-19. E reitero, vamos dizer assim, um fato corrente, né, na história da humanidade, essas grandes doenças, né? Os próprios 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Um é a guerra, um é a morte, um é a fome e o outro é a peste, né? Ou, por exemplo, no livro História da Guerra do Peloponeso, escrito por Tucídides, deixo 3 selecionados dele aqui embaixo também, é interessante, porque ele é considerado por muitos como o segundo livro da história, né, que chegou a nós, né? Porque o primeiro teria sido História do Heródoto, deixo 3 selecionados dele aqui também. Outras pessoas já não concordam com isso, porque haveria livros de história mesopotâmicos, haveria livros de história indianos e tal. Enfim, é um pouco controverso porque há pessoas que não acham que esses outros livros lá vindos do Oriente, eles sejam livros de história propriamente, porque havia uma carga mitológica envolvidas nele, então parece que não é bem assim. Então, enfim, não quero entrar nessa polêmica, mas para muitas pessoas o livro História da Guerra do Peloponeso é o segundo livro de história da humanidade, mais antigo, e nele, o seu personagem, vamos dizer assim, principal, que é mais destacado pelo autor, é o Péricles, que era um líder, estadista lá de Atenas, e ele morre de peste. Então, assim, as pestes acompanham, né, a história da humanidade, sempre trazendo muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muita separação, dissociação, mortes, consequências das mais variadas possíveis, né, não só da vida, mas também econômicas, sociais, etc. Nós que pudemos conviver aqui no período da Covid-19, pudemos observar isso de maneira muito clara, né, foi um período trágico para nós e também é o que acontece aqui no livro. Por isso eu acho assim que relê-lo durante o período da pandemia, para quem, vamos dizer assim, se dispôs a fazê-lo, talvez não tenha sido uma tarefa tão fácil. Às vezes é melhor você se dissociar um pouquinho daquele, vamos dizer assim, do olho do furacão para conseguir apreciar, deglutir a obra de maneira um pouquinho mais tranquila. E o que trata propriamente o enredo, né? Acompanha ali um pouquinho a cidade de Oran, sua vida cotidiana, sua vida trivial, as pessoas tentando ganhar a vida e tal, seguindo, sabe, naquela toada, vamos dizer assim, normal, até que sobrevém um acontecimento um pouco peculiar, que nós, vamos dizer assim, que estamos vivenciando tempos com tantas crises ambientais e tal, a gente já talvez chamaria a atenção mais rapidamente, que é o quê? Começa o morticínio de ratos, né?
E aí o personagem principal aqui do livro, que é um médico chamado Bernard Rieux, ou Rieux, não sei como é que se fala, e esse Bernard Rieux, ele é avisado pelo porteiro do prédio: estão jogando ratos aqui. O porteiro até achava que esses ratos, na verdade, não haviam morrido estando, vamos dizer assim, no prédio, né? Ele falava assim: não, o prédio é limpo e tal, é asseado, tem algumas crianças jogando esses ratos mortos aqui, né? E que depois vai se mostrando que isso não é bem verdadeiro, né? Porque começam a morrer ratos pela cidade inteira, então o pessoal começa a ficar um pouquinho desconfiado, um pouco assustado, por que é isso que está acontecendo e tal, né? E é curioso, né, que a gente faz os paralelos com a nossa Covid-19, né? Isso é muito constante, né? A chave de leitura hoje é impossível a gente conseguir se dissociar, né, daquilo que nós vivemos, mas, por exemplo, no Brasil, o primeiro óbito, né, foi de um porteiro, né, que é o contato com muita gente e tal, né? Quer dizer, naquele transeuntes passando ali o tempo todo, ele acabou se contaminando e, felizmente, falecendo. E a própria morte dos ratos ali é uma coisa assim que chama muita atenção, né? Esses furúnculos, né, eram ratos. Olha que descrição bonita, né? Que descrição poética que ele faz aqui, a despeito de ser uma coisa, vamos dizer assim, até asquerosa, nojenta e tal. E o que acontece? Começam bem gradativamente a aparecer casos daquilo que o médico, né, que é o personagem principal aqui do livro, desconfia que seja a peste bubônica ou a peste negra, né? Para descrever um pouquinho o que é essa peste bubônica, esse nome, né, bubônica, é porque a gente tem bubões, né, que são estruturas que compõem nosso sistema imunológico, mas mais propriamente o sistema linfático, que é uma parte do sistema imunológico nosso. Nós temos bubões ou gânglios, que são estruturas que vão ajudar o sistema ali a purificar o sangue, a produzir anticorpos, a fazer a limpeza, né, a retirada de células que estão problemáticas. Então, a parte do sistema imunológico, né, vai defender de infecções, de inflamações, de tumores, etc. E esses gânglios, eles estão localizados em todo o corpo. Nossa, eles são pequenininhos, 1 a 2 centímetros assim, mas eles são particularmente concentrados no pescoço, nas axilas e nas virilhas. E de quando das pessoas que contraem essa peste bubônica ou peste negra, eles incham, tendem a inchar. E por conta disso, eles, vamos dizer assim, você consegue evidenciar onde é que eles estão, né, o seu estado, vamos dizer assim, deteriorado que ele se encontra nesse momento, e por isso que ela acabou sendo alcunhada desse jeito, peste bubônica ou peste negra. Por quê? Porque ela começa muitas vezes, como ela contamina o sangue, ela começa a apodrecer certas partes do corpo, né? Então o corpo começa a ficar meio roxeado, né, que é uma parte podre propriamente, e por isso ela foi apelidada de peste negra. E assim, a peste negra é uma doença muito antiga, né? Ela teve uma propagação, vamos dizer assim, assombrosa na Europa no século XIV e tal, e é muito curioso porque quando a gente procura as imagens sobre ela e tal, muitas pessoas acabam se confundindo, achando que outras doenças retratavam propriamente a peste negra. E no século XIV a gente não encontra imagens que propriamente a retratem de maneira tão emblemática. Aliás, as imagens que habitualmente nós identificamos como peste negra são de outras doenças. Eu vou deixar algumas aqui, vou mostrando, vou explicando cada uma, vocês poderiam observar como é que é até curioso, como a confusão acontece e por que acontece. A primeira imagem é uma representação de pessoas sofrendo da sexta praga bíblica, né, com tumores e úlceras. Aliás, todas essas imagens eu compilei do site NPR. A segunda imagem é uma imagem do século XV, de Jacopo Oddi, do Códice La Francescina, retratando monges franciscanos tratando vítimas da lepra na Itália, né? Essa é uma das múltiplas imagens confundidas com a peste, né? Essa terceira imagem, que também gera essa confusão, é uma imagem de uma enciclopédia do século XIV chamada Homi Bono, e mostra um padre dando instruções a pessoas com lepra. A quarta imagem é uma das primeiras imagens propriamente conhecidas da peste. Ela foi desenhada em 1349, durante propriamente a época da peste negra, portanto, e ela mostra pessoas carregando caixões daqueles que morreram da doença em Tournai, que hoje é uma cidade belga. Nessa quinta imagem há uma pintura do artista francês José Lieferinck, do final do século XV. Lá em cima a gente vê São Sebastião, que é um dos santos a quem as pessoas rezavam pedindo proteção contra a peste, né? Ele está ajoelhado diante de Deus, enquanto mais na parte principal da imagem há um coveiro que é atingido pela peste enquanto está enterrando alguém que também morreu da doença. Este coveiro tem um único bubão que está em seu pescoço ali meio torto, meio curvado. A sexta imagem nós temos o Petbuch, que é um tratado médico sobre a peste e como tratá-la, né? Uma vítima da peste mostra 3 médicos bubão em sua axila. Esse tratado foi criado por volta de 1500 por um cirurgião chamado Hieronymus Brunschwig. Por fim, a sétima e última imagem é uma xilogravura da Alemanha do final do século XV e tem como objetivo mostrar aos médicos como lancetar um bubão, né, que era o que se acreditava na época ser a melhor maneira de se livrar da peste. Então essa última propriamente é de quem morreu da peste, né, mas ainda assim não mostra propriamente as pessoas com a doença. A imagem, portanto, não é propriamente do século XIV, assim, do auge da peste. E é interessante assim porque, de fato, quando as pessoas tinham esses bubões, esses gânglios inchados assim,
os médicos lancetavam, né, tentavam supurar, tirar aqueles humores ali, sabe, podres, aquela coisa cheia de pus ali, para verter aquilo, tirar esse tanto de pus ali de dentro do corpo. E de fato, talvez fosse na época, né, vamos dizer assim, a medida mais efetiva. Entretanto, ela não era muito efetiva, por quê? Porque todo o sangue estava contaminado e como se fossem os gânglios assim, eles fossem, vamos dizer assim, onde se apontasse mais, você conseguisse evidenciar o problema que estava com o corpo. Então, de fato, você, quando lancetava ele, você retirava a pressão de dentro do gânglio, você conseguia eliminar parte das bactérias e toxinas presentes dentro do corpo, mas era só um pouco, né? Na verdade, o corpo continuava contaminado. E reitero, só através dos antibióticos a humanidade pôde combater de maneira mais efetiva doenças causadas por bactéria como essa que é a peste. E quando a peste se propaga aqui, né, acontece vamos dizer assim, aquela tragédia habitual, né? Começam os antídotos falsos a serem recomendados, né, as cloroquinas da época, aliás, eu vou tratar no final aqui do vídeo, fazer uma comparação um pouquinho mais efetiva sobre o que aconteceu aqui, né, na Covid-19 e sobre aquilo que aconteceu aqui, que é descrito aqui no livro. A gente faz aqui um fechamento, vai ser, acho que é muito importante, né, bem importante mesmo. Então as pessoas anunciam antídotos falsos, algumas começam a tentar usar máscaras, buscar algum tipo de proteção, as mortes começam a ser contadas diariamente vinculadas àquela doença, então começa assim a tragédia repetitiva, vamos dizer assim, de toda a epidemia. E aí começam aquelas medidas de isolamento das pessoas, das casas onde houve algum contaminado e uma limpeza um pouco mais efetiva do local, esse tratamento médico que eu descrevi aqui, mas ele não tinha uma efetividade muito grande, mas eles tentam assim mesmo, eles não desistem, isso é uma característica bastante relevante aqui no livro. Os enterros são organizados de maneira, vamos dizer assim, muito rápida, maneira bem, tentando manter as coisas muito limpas assim, né, para que aquilo não se propagasse. E o que é particularmente, vamos dizer assim, obsedante aqui no livro para os habitantes de Orã é que a cidade ela vamos dizer assim, isolada, completamente isolada de contato com seus vizinhos. As pessoas que estavam em Orã visitando não puderam retornar para suas cidades de origem e as pessoas que estavam em outras cidades não puderam retornar a Orã. Então assim, há vamos dizer assim, uma espécie de clausura, né? E as pessoas ficam de fato ali num bloqueio, né? Num isolamento, para não permitir que a doença se propagasse por todo o país, talvez por todo o continente, todo o mundo. Então isso é muito curioso. As pessoas dentro da cidade de Orã tinham restrições, tinham toque de recolher e tal, mas era uma restrição limitada. O maior peso, vamos dizer assim, era o fato de as pessoas não poderem sair da cidade. Dentro da cidade elas tinham relativa liberdade. Então assim, é muito interessante, né, que é como se todos os habitantes eles vivessem uma espécie de exílio, mesmo quando permaneceram na sua própria cidade, né? Porque todos se sentem, vamos dizer assim, acabrunhados, tristões, com todo aquele peso, quando é que vão morrer, aqueles pensamentos macambúzios, né? Que acompanharam a gente durante a pandemia também. Então, assim, é um peso obsedante, essa ausência de liberdade, no caso, não para andar dentro da cidade, mas sim para sair dela. Sendo que hoje, vamos dizer assim, que o mundo é muito mais interconectado, você só manter dentro da cidade é muito difícil, né? Porque as pessoas viajam muito, a interconexão é muito intensa, então a chance de propagação de uma doença como uma epidemia, como foi a Covid-19, ela é muito mais rápida, ela é muito mais dura, ela é muito mais pesada, é muito mais fácil daquilo se propagar pelo mundo inteiro, porque o mundo hoje é altamente conectado. No livro sobre a pandemia, que eu li do Slavoj Zizek, ele comenta sobre isso, né? Se essa mesma doença tivesse ocorrido algumas décadas antes das reformas lá do Deng Xiaoping na China, muito provavelmente ela ficaria restrita ali àquele território, né? Seria uma coisa, vamos dizer assim, completamente esquecível, que não ia se propagar pelo mundo, porque o mundo não era tão intrinsecamente vinculado, algo que começou de fato a ocorrer depois da globalização. E é interessante que o Dr. Rie, ele havia enviado sua esposa para um sanatório pouquinho, vamos dizer assim, antes do início propriamente da doença, né, para que ela se tratasse. Então ele fica separado da esposa durante todo o período da epidemia, e isso lembra o próprio Camus, porque ele também ficou separado da esposa na Segunda Guerra Mundial. Ele foi para a França, e a França foi atacada pela Alemanha, e ele não pôde retornar para a Argélia e passou boa parte da Segunda Guerra Mundial separado da família. E é interessante que o narrador da história, ele a narra, ele a detalha de maneira muito objetiva, eventualmente até um pouco fria, sabe, um pouco distante. Só no final do livro vai ficar claro porque a descrição é assim. E eu acho que a gente pode lembrar que os profissionais de saúde, eles não podem se envolver muito com as pessoas que eles estão tratando, né? Eles têm que ter certa distância, porque se eles se aproximarem demasiadamente, eles vão sofrer muito, porque muitas dessas pessoas vão acabar, infelizmente, falecendo.
Então depois, lá no final do livro, fica um pouquinho mais claro essa análise objetiva, essa análise detalhada. Parece às vezes que você está descrevendo ali como se estivesse descrevendo, sei lá, um manual de um equipamento, ou fosse uma bula de remédio, algo assim. Isso, aliás, pode incomodar algumas pessoas durante a leitura. Nem todo mundo se adapta à leitura do livro por causa desse distanciamento emocional, que não ocorre, por exemplo, em livros como os que eu já citei aqui, O Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, ou O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Ali a carga emocional é um pouquinho mais intensa. E existem outros personagens que eu gostaria de destacar, como, por exemplo, o Raymond Rambert, queria se reencontrar com a sua amada, estava ali no auge da paixão com ela, e ele acabou ficando dissociado. Então, boa parte do livro é ele tentando fugir da cidade, né, mesmo que depois ele acabe mudando também. O Jean Tarrot, que é um ateu idealista, que, vamos dizer assim, tem um objetivo muito sincero de não ocasionar sofrimento, injustiça, morte contra ninguém. Isso é detalhado ao longo do livro. Outro personagem se chama Cotard. Ele é um personagem curioso, porque no meio daquele caos, gente morrendo, tanto sofrimento, ele tenta suicídio. E aí o médico dá uma moral para ele, assim, tenta tratá-lo e tal, para ele não fazer esse tipo de coisa e tal. E é muito interessante que quando a epidemia se alastra, parece que ele fica melhor, porque todo aquele desespero e culpa que ele estava sentindo e que acabaram ocasionando que ele tentasse o suicídio, parece que tudo fica um pouquinho no limbo, sabe? As coisas ficam um pouquinho paralisadas por conta da própria doença, e aí ele consegue se movimentar melhor durante a epidemia e não fora dela. Ele se envolve também com contrabando, tem lucro bastante grande com isso é evidenciado aqui no livro, né? Mesmo em momentos de conflito, momentos de guerra, momentos de epidemia, sempre tem gente ganhando muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E o Cotard fica claro aqui que ele é um dos beneficiários do problema, né? Enquanto isso vai ocasionar muito sofrimento para alguns, vai ocasionar lucro para outros. Outro personagem se chama Grande, que é um personagem que, vamos dizer assim, está dedicado a reescrever uma frase a ponto de deixá-la perfeita, e ele fica ali um pouquinho agarrado com isso, até um pouquinho tedioso ao longo do livro essa parte, mas ele tenta ali reelaborar aquela frase, a ponto de deixá-la assim tão burilada que chegasse à perfeição. Aliás, essa passagem até me lembrou a biografia do Steven Mezzaro sobre o Jean-Paul Sartre. Aliás, uma biografia brilhante, deixo 3 selecionados dela aqui embaixo também. E ele vai lá fazer uma crítica em relação à filosofia analítica, que vai criando métodos, né? E vai limando tanto a lâmina da espada que no final ele fica segurando só o cabo, né? Ela vai se desfazendo nas limalhas da autoperfeição, vamos dizer assim, e parece ser esse o caso aqui do Grande. Por fim, existe também o Padre Panelux, que enfrenta ali aquele drama cotidiano de tentar, vamos dizer assim, justificar a existência de uma doença que mata tanta gente, que gera tanto sofrimento, e ele vai fazer aquela análise, vamos dizer assim, que eu acho religiosamente muito precária, muito atrasada, que é tentar justificar uma punição divina porque a humanidade estaria fazendo algo em desacordo com os desígnios divinos, né? Uma espécie assim de teologia da retribuição, que, aliás, já foi muito bem respondida lá no livro de Jó, do Antigo Testamento. Aquela é uma parábola muito bonita que responde de maneira emblemática a esse tipo de compreensão que existe até os dias de hoje. Muita gente pensa assim, é Deus se vingando, é Deus isso, é Deus aquilo. Por exemplo, se um avião cai, aí tem gente, não, aqui Deus quis que assim acontecesse, né? Aliás, muitas pessoas religiosas hoje citam assim, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Aliás, elas pensam que isso é bíblico, na verdade é do Alcorão essa passagem, mas beleza. Mas o fato é que nessa leitura religiosa, as pessoas vão achar que todas as ações que acontecem com a humanidade são diretamente responsabilidade de Deus. Então, se um avião cai, por exemplo, foi porque Deus quis. Em outros termos, você acaba com essa leitura confusa, errática, problemática, ela acaba transformando Deus em um assassino. Né? Então tá ali no avião um bebê, uma pessoa que acabou de casar, um idoso, um pai de família de quem a família depende, etc. Vários casos ali, e simplesmente todas aquelas pessoas mereciam, precisavam morrer, era o momento delas. Um argumento meio confuso, sabe? Mas ele está bem presente aí em vários religiosos. Não em todos, mas em vários. E talvez assim o grande mote do livro seja que aquelas pessoas que estão enfrentando aquela problemática, tantas coisas ruins, sabe? Aquele peso, aquela morbidez, aquela ausência de perspectiva, não sabem, vão passando semanas, vão passando meses com a doença e não sabem o que vai acontecer, não sabem se vai algum dia propriamente reencontrar com aquelas pessoas que elas estiveram separadas, não sabem se a vida vai ter continuidade, ou seja, é um pensamento que, vamos dizer assim, é drenador das energias, né? E parece que as pessoas estão ali, né, lidando com aquele impulso inato dos seres humanos de encontrar significado nas coisas, enquanto, por outro lado, o mundo não oferece resposta nenhuma, né? Então
Então fica ali as pessoas em busca de respostas e o mundo absolutamente mudo. E no meio desse caminho fica lá o padre Penelongues tentando arranjar algum tipo de justificativa espiritual que desse alguma razoabilidade a tudo aquilo que está acontecendo, né? Sem conseguir, vamos dizer assim, identificar que eventualmente simplesmente não há racionalidade alguma, né? É particularmente emblemático quando ele lida ali com o falecimento de uma criança, né? Como é que justifica-se isso teologicamente, né? Aí ele mesmo, vamos dizer assim, começa a fazer alguns autoquestionamentos, que parece que aquilo que ele está defendendo não se justifica na prática, né? Existem problemas no raciocínio teológico do padre. O livro a gente pode, vamos dizer assim, observar que ele é dividido em 5 partes, que parece ali as 5 fases do luto, né? Que são o surgimento, a negação, a expansão, o clímax e, por fim, a superação do problema. Esse tipo de estruturação acaba por reforçar, vamos dizer assim, refletir as ações humanas diante do sofrimento coletivo, né? E é muito interessante, porque a despeito de o livro ser escrito de maneira fria, objetiva, detalhada, parece um médico ali fazendo uma autópsia, sabe? Descrevendo ali, ó, anota aí, aconteceu foi isso, aconteceu foi aquilo. Essa forma, vamos dizer assim, excessivamente fria e metódica, ela também permite, vamos dizer assim, que os temas, vamos dizer assim, sejam abordados de maneira um pouco mais profunda, um pouco mais reflexiva. Então os trechos selecionados que eu deixo aqui do livro, eles são bonitos, eles são até duros, assim, entendeu? São várias passagens, assim, com grande beleza lírica, sabe? Com grande conhecimento filosófico, são passagens bem interessantes que atraem a leitura desse livro, não à toa é um livro muito famoso. E assim, ao longo do livro, vários temas são abordados com grande conhecimento de causa, né? Então, a separação, a morte, uma espécie de exílio interior, o sofrimento, os dramas, as questões, vamos dizer assim, mesquinhas dos seres humanos, o absurdo, a coragem, a solidariedade, e especialmente, eu acho, a resistência. Existe uma passagem da música dos Engenheiros do Havaí que diz o seguinte: nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir, né, da música Infinita Highway. Belíssima versão no CD Alívio Imediato, aliás, recomendo. Parece que é isso que os personagens lidam aqui, sabe? Por que eles vão continuar? Porque se há tantas pessoas morrendo, tantas pessoas que eles acabam não conseguindo atender, por que eles vão seguir? Porque eles tinham feito lá vários movimentos coletivos de tentar auxiliar o próximo, tentar auxiliar os médicos, porque os médicos não dão conta, né, de fazer o que tem que fazer. E eles conseguem, vão lá, vão seguindo, vão lutando contra a doença, fazendo tudo o que é possível para salvar as pessoas, a despeito das dificuldades, a despeito, vamos dizer assim, é como se você estivesse tentando montar um quebra-cabeça que sempre faltasse peças. Porque essas peças estão faltando, são as pessoas que vão morrendo por dia. Então você vai montar o quebra-cabeça, a parte vai ficando boa, bonita, mas aqui no meio falta. Aí no outro dia começa a montar, falta. Então o peso, vamos dizer assim, da morte, da morbidez, da ausência de perspectiva, ele não impede que os personagens lutem, resistam. E há um conteúdo, portanto, de esperança, mesmo que seja às vezes uma esperança irracional, porque o médico, né, o Bernardier, ele lida muito com isso, né? Ele dorme 4 horas por dia ao longo de meses, né? Trabalha, perdendo o paciente, e ele não desiste. Então, assim, há um substrato, sabe? Há um núcleo de solidez, assim, de força, de resistência, de esperança, muito forte aqui no livro e muito digno, assim, vamos dizer assim, serve como exemplo, né? E é muito interessante que, como ele consegue lidar com todo esse peso, aí ele mesmo fala, basta não pensar muito. A gente tem que fazer, e ele, trabalhando tanto, com tão poucas horas para dormir, ele não se permite tantas reflexões que acabam, vamos dizer assim, às vezes acometendo outros personagens e tendendo a levá-los ao desespero. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Algumas pessoas que vão para um lado reflexivo acabam ficando tristes, acabam ficando muito mal, acabam vamos dizer, sofrendo demais. Algumas já preferem, vamos dizer assim, apenas seguir a vida, dar sequência às suas atitudes, sem refletir muito, justamente para evitar tamanho sofrimento. E é o que o personagem principal aqui faz. Se isso é a questão da reflexão em si, talvez não seja o melhor dos exemplos, mas na questão da resistência, sabe, de seguir dia após dia, lutando, realmente é um exemplo muito digno, muito correto. E assim, esse livro foi lido de maneiras, vamos dizer assim, coerentes com o tempo histórico em que ele foi escrito, né? As chaves de leitura que a gente adota, elas, vamos dizer assim, têm um vínculo intrínseco com o momento que a gente está vivendo, né? Como ele foi lançado em 1947, né? Ou seja, pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, então muitos o observaram como uma alusão ao nazismo e à ocupação alemã da França, né? E a resistência que ali houve dos franceses, da mesma maneira que o Bernard Rieu, que o médico, propunha aquela resistência a despeito das dificuldades, a despeito dos
dos múltiplos acontecimentos sombrios, a despeito das múltiplas mortes, e ele prosseguia lutando. Então muitos interpretaram como se fosse uma parábola desse tempo histórico. E o próprio Albert Camus admite essa interpretação, ele coloca outra interpretação possível como se fosse um conto sobre uma epidemia, e por fim ele também avalia que poderia ser uma espécie assim de elaboração sobre a metafísica do mal, tal como o Herman Melville fez em Moby Dick, né? Naquele caso não propriamente por uma doença, e sim por um animal, né? Entretanto, e aqui é um aspecto particularmente, vamos dizer assim, emblemático, é que nós não conseguimos seguir com essa chave de leitura da ocupação nazista e tal, né? A gente não vivenciou isso, um momento histórico distinto, e eu acho que se fosse essa interpretação que eu desse para o livro, eu acharia ele ruim, muito ruim, porque assim, a doença ela ocorre de maneira aleatória, de maneira, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de causa propriamente, que houvesse promovido aquilo e tal, é um acontecimento muito aleatório, né? E a Segunda Guerra Mundial e esse grande movimento de extrema-direita nazi-fascista não foi, vamos dizer assim, uma causa aleatória. Houve pessoas, houve movimentos, houve empresas, houve muita gente que queria aquilo, que agiu por aquilo e age até os dias de hoje. Então, assim, a gente não pode equivaler uma doença que é absolutamente aleatória com um movimento político que é movido pela vontade, que ele é determinado, vamos dizer assim, por pessoas que têm uma razão espúria, uma razão infecta, uma razão trágica e tentam impor ao mundo esse morticínio. Então, assim, essa interpretação, aliás, o Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, um monte de gente bateu dolorido no Camus, justamente porque ele mesmo admitia tal interpretação. Porque assim, né, se o nazifascismo fosse um flagelo da natureza, como a metáfora desse livro aponta, aí ninguém seria culpado, né? Então foi um acontecimento, né? Simplesmente como um terremoto, né? Simplesmente se sucedeu. E não foi assim, né? Os nazifascistas, né, que estão, reitero, muito presentes até os dias de hoje, eles foram, vamos dizer assim, lamentáveis agentes da história. Né, diferentemente de micróbios, né? E, aliás, micróbios é como eles, né, os nazifascistas, muitas vezes alcunhavam suas vítimas. E assim, claro, né, que vários questionamentos que se abateram sobre nós durante a Covid-19 se abatem aqui sobre os personagens, né? Aquela dança macabra com a morte, o desespero, a questão econômica, a ansiedade, a falta de perspectiva de término da doença, né? A gente vivia quando isso vai acabar, quando isso vai acabar, quando isso vai acabar, né? Era um pesadelo que parecia que não teria fim. Os efeitos catastróficos nas vidas das pessoas, tanto daquelas que perderam pessoas próximas, quanto aquelas pessoas que simplesmente passaram a ter muitas dificuldades para se manter, né, para sobreviver, para se manter financeiramente, pessoas que tinham negócio, que viram aquilo quebrar e tudo, pessoas que perderam tanta gente. Então, assim, um período de sofrimento muito, muito intenso, muito duro, né? Porém, há grandes diferenças, né, aqui propriamente com o fato de que a cidade de Oran em si, ela permanece quase, vamos dizer assim, livre, né? O maior bloqueio se dá com o isolamento externo, né? Mas dentro da cidade eles têm, assim, relativa mobilidade, né? E assim, o livro é muito interessante, é um clássico mundial, mas alguém pode perguntar, há problemas no livro? Sim. O primeiro, eu acho assim, é a chave de leitura que você adota, né? Eu já comentei um pouquinho sobre isso, e até no vídeo dos 77 melhores contos dos irmãos Grimm eu abordei um pouquinho esse assunto, e nesse vídeo eu dei um exemplo que eu acho que é bem interessante. Quando na passagem bíblica de Abraão e Isaac, né? Quando Abraão vai levar seu filho para o cadafalso, para fazer um holocausto a Deus, né? Quando aquele evento foi testemunhado pela comunidade, aquele era um evento que tinha, vamos dizer assim, um intuito, um desígnio de elucidar para os israelitas que Deus não queria sacrifícios humanos, que eram sacrifícios apenas de animais, holocaustos de animais e não de pessoas. Então esse era o grande ensinamento, né, daquela passagem. Isso era bastante necessário porque os povos vizinhos faziam sacrifícios humanos. Muito bem, quando essa mesma passagem foi transcrita, né, ela foi escrita séculos depois, não havia mais naquela região sacrifícios humanos. Então o foco do redator muda daquilo que era um ensinamento para mostrar às pessoas que elas não deveriam mais fazer sacrifícios humanos, o ensinamento passa a ser focado em outra coisa, qual seja, na fé que Abraão tinha em Deus, que mesmo ele pedindo seu tão amado filho Isaac fosse levado ao holocausto, ele cumpriu isso e chegou no momento, né, na hora H, Deus falou, não precisa. Então ficou ali como um exemplo de fé, um exemplo de pessoa que confia em Deus, um exemplo de pessoa que se entrega de corpo e alma aos desígnios divinos. Ou seja, a chave de leitura, a interpretação mudou, porque a necessidade do tempo histórico havia mudado. E isso ocorre com qualquer texto. A leitura de um texto nos dias de hoje, mesmo que seja um texto medieval, a pessoa que vivia naquela época, naquele tempo histórico, ela o lia de forma muito distinta. E, por conseguinte, nós que lemos o livro A Peste hoje, nós lemos com a chave da leitura de pessoas que foram impactadas pela Covid-19. E assim, se eu fosse ler com a chave de leitura
da ocupação nazifascista na França, esse não seria para mim um livro tão agradável quanto foi. Nem na minha primeira leitura, nem na segunda. Em nenhuma das duas eu observei assim, como essa metáfora, porque eu julgo um pouco espúria. Outros dois problemas que eu poderia salientar é a ausência de mulheres e de árabes. As mulheres que participam, elas não têm, vamos dizer assim, a capacidade reflexiva, a importância, a relevância dos homens. Cabe aos homens tudo, as mulheres ficam ali de maneira bem secundária, e os árabes por si parece que não existem. Você está numa cidade do norte da África e parece que não tem árabe nenhum, só parece existir lá franceses propriamente como o próprio personagem principal. Por fim, aquela descrição fria, objetiva, metódica, calculista, racional até demais no livro, ela tem um motivo de ser. Por quê? Porque no final do livro é quando ele larga a emoção, ele parece que ele vai um pouco estanque, sabe? Ele vai prendendo. Quando o tonel tá cheio, ele vai lá e larga aquilo tudo, sabe? Como se aquela parede de uma represa tivesse chegado ao seu máximo e ela abre de uma vez as comportas e deixa toda aquela água correr. É uma coisa muito interessante. E no final explica-se tudo, mas eu acho que ao longo do livro isso pode impactar um ou outro leitor, por conta dessa leitura distanciada, fria demais, entendeu? Um pouco calculista, assim. Ela é, para nós brasileiros, eu acho particularmente um pouquinho estranha, um pouquinho excêntrica. Mas eu reitero, nesse caso tem motivo de ser, é explicado no final, e a carga final dramática do livro, ela nos impacta, vamos dizer assim, de maneira mais intensa, justamente porque ele foi contido ao longo de toda a obra. Isso é tão interessante que quando eu terminei a leitura desse livro pela primeira vez, foi no ano de 2001, eu me lembro exatamente onde eu estava, Eu me lembro que eu terminei, assim, eu fiquei atordoado com o final daquele livro, mais ou menos assim, as últimas 20 páginas, assim, muito impactantes. E eu me lembro que eu saí assim, eu fui andando, eu tava no IFES, eu encontrei um colega, ele foi falar comigo, eu falei assim um pouquinho com ele, ele falou, cara, eu vou embora pra casa que eu tô um pouco atordoado, porque eu terminei de ler um livro aqui, eu tô um pouco impactado. E aí nem acabei dando sequência ao diálogo. E é um livro que faz isso, sabe? Ele te impacta, o final dele é realmente dramático, é muito denso, emocionalmente pesado, assim, é impactante. Então, assim, não é uma leitura leve, às vezes aquela pessoa que está precisando, assim, de uma leitura pra rir, pra se divertir e tal. É um livro sério, um livro denso, eventualmente desalentador, a despeito de a mensagem, eu acho que fica seja uma mensagem esperançosa de resistência a despeito das múltiplas dificuldades que todos nós temos de passar em momentos como esse. E o ponto final que eu gostaria de abordar aqui no livro, que acho que os canais vão acabar sempre passando pano, sempre, vamos dizer assim, fingindo que não aconteceu, eu acho que existe uma espécie de esforço por uma amnésia coletiva em relação àquilo que foi a Covid-19 aqui no Brasil. Como se nada nem ninguém fosse responsável pelas centenas de milhares de mortos que ocorreram aqui. O Brasil tem cerca de 2,7% da população mundial e teve aqui o número de 12,4% de mortos. E isso não foi por acaso. Isso foi uma ação deliberada daquelas pessoas, daqueles genocidas que estavam no poder. O Brasil não tinha motivo nenhum para ter essa quantidade de mortos, por várias razões. A população do Brasil ela é relativamente jovem, o Brasil tem uma estrutura de vacinação bastante forte, bastante preparada, já muito antiga, do SUS, do Zé Gotinha e tal. O fato de a população jovem no Brasil ser grande, ela é muito importante porque a taxa de incidência de letalidade dos idosos ela é muito mais elevada, Então, se você pensar que 12,4% das mortes de Covid ocorreram no Brasil, que só tem 2,7% da população mundial, é uma coisa assim inaceitável, Inaceitável. Isso ocorreu de maneira deliberada e ocorreu por conta daquelas pessoas que estavam aqui no poder. Eu vou citar aqui um caso de uma pessoa que eu conheci que ilustra bem. Essa pessoa que eu conheço, a mãe dela era uma bolsonarista fanática mesmo. E aí quando começou a doença, claro, ela estava cagando, não usava máscara, não praticava distanciamento social, etc. Tanto fez que se contaminou. E continuava tão fanática a favor do Bolsonaro, mesmo tendo se contaminado. Ela contaminou a própria mãe, portanto a avó dessa pessoa que eu conheço. E o que aconteceu? Essa pessoa, ela vivia tão bitolada, nesse universo paralelo das fake news que acompanha a extrema-direita neofascista brasileira, que a última coisa que essa pessoa fez na vida foi mandar mensagem nesses grupos de desgracentos de WhatsApp e Telegram, dizendo, não, eu tô tomando cloroquina, nada vai acontecer comigo e tal. Ela recusou a ir no hospital, nem queria ir pro hospital, estava piorando, começava tossindo, estava com dificuldade respiratória, mas ficava dizendo que nada ia acontecer, porque ela ia tomar a cloroquina, como o capitão Bolsonaro orientou ela a fazê-lo. E a última mensagem dela foi escrevendo isso, Eu tô tomando cloroquina, vai dar tudo certo. E ela morreu, e a mãe dela, que foi contaminada por ela, morreu também. Então, casos como esse implicam dizer que essa mulher não morreu por Covid, ela foi assassinada. É um caso muito distinto.
né? Eu compilei aqui no vídeo sobre o livro Um Diário do Ano da Peste, e eu marquei comigo, eu vou procurar ao longo de 1 hora declarações desse genocida, que, pasme, ainda tem muitos seguidores. Eu vou procurar durante 1 hora o que esse cara falou. Nem vou procurar mais tempo, não. Eu vou repor aqui de novo, vou inserir aqui de novo, porque tem gente que quer esquecer essa merda. Agora, pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Há uma histeria e também falou que se superdimensiona a crise. Eu queria saber se o senhor minimizou isso inicialmente ou se realmente há uma preocupação geral mundial aí com o vírus e com o que está acontecendo. Obrigada. Esse sentimento de histeria passou a acontecer depois do dia 15 de março. A minha obrigação como chefe de Estado é se antecipar a problemas, levar a verdade à população brasileira, mas que essa verdade não ultrapasse o limite do pânico. Como disse o ministro da Saúde agora há pouco, nós passaremos por isso. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. E digo mais, brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, tu vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. A justificativa eu não vou porque eu posso pegar, tá com medinho de pegar vírus, velho? Tá de brincadeira, velho. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. E tem que voltar à normalidade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Não sou coveiro. Tá? O governo federal vai comprar esse material e vai colocar à disposição da população de forma gratuita e voluntária. Vacinar quem quer. Tá? Eu digo para vocês, eu não vou tomar. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Mas há um interesse muito grande nesses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma imprevista. Não tenho pressa em gastar, meu governador, estamos com pressa em gastar dinheiro, não. A nossa pressa é salvar a vida. Não é gastar, não. Não quero aqui fazer mau juízo quem quer que seja, mas está muito suspeita essa pressa em gastar 20 bilhões de reais para comprar a vacina. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né, sobre o uso de máscaras. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Okay? Não vou entrar em detalhe porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua, mas a gente aguarda um estudo, né,
mais aprofundado sobre isso por parte de pessoas competentes. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina aí. Quando eu falei remédio lá atrás, levei pancada. Ele bateu em mim, então não queria mais. É vacina! Entrou na pilha da vacina, né? O cara que entra na pilha da vacina, só a vacina é um idiota útil, que nós devemos ter várias opções. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Não acho nada. Aquilo que decidiu foi o Ministério da Saúde. A saúde que decidiu os 5 dias. É a palavra final, chegaram para mim. E entrou lá ó, a vacinação, né? Que por mim nem entraria a vacinação, teria apenas o PCR. Porque a vacinação não impede o contágio. Ok? O caso está sendo estudado agora. O deputado Hélio Lopes, conhecido como meu irmão, está baixado no hospital. Está sendo embolia, está sendo investigado. Parece que é efeito colateral da vacina, parece. Vamos aguardar, né, a conclusão. O médico meu, a semana passada, estava abalado, que uma irmã dele tomou e estava com trombose também. Então tem acontecido efeito colateral. E olha uma coisa, vocês da empresa já deram a bula dessas vacinas? Na Pfizer, por exemplo, para vocês, continua escrito lá. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Apesar da tal da pandemia, que houve uma potencialização, que pese as mortes, lamentamos todas as mortes, mas uma potencialização, uma politização da mesma enorme. Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo, porra! De novo vai começar esse negócio? Ah, o Omicron, vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peça a Deus seja errado, mas temos que enfrentar. A gente pergunta, por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. É uma vacina nova. Tá? Não está havendo morte de crianças que justifique algo emergencial. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? A ponto de dizerem que vacina causa AIDS. E aí você entende a quantidade de pessoas que morreram no Brasil. E veja bem, o cálculo que eu mostrei aqui, que o Brasil tem 2,7% da população e 12,4% dos mortos, ele, na verdade, é subdimensionado. Por quê? Porque o Brasil não teve cerca de 700 mil mortos pela Covid. Na verdade, foram cerca de 850 mil. Esses 150 mil, eles vêm de onde? Quando você compara os anos anteriores ao ano da deflagração da Covid, mortes por tuberculose e outras doenças respiratórias, elas foram 150 mil mortes a mais durante o período da pandemia, sem ter justificativa nenhuma para isso. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, mal a mal, algumas utilizaram máscara, mal a mal, algumas fizeram distanciamento social, foram todas medidas sabotadas por esse genocídio, por esse criminoso, mas algumas pessoas o fizeram. Então essas mortes por outras doenças respiratórias deveriam ter sido menor e não igual. Mas ainda que se fosse considerar um nível igual de mortes, o Brasil teve pelo menos 150 mil mortes a mais do que os números oficiais pela Covid. Ou seja, mais de 850 mil brasileiros foram assassinados por esse genocídio e por seus apoiadores. Então, até pode haver outros canais por aí que vão passar pano para essa situação, vão fingir que não aconteceu, vão evitar tocar no assunto para não desagradar o público neofascista. Não nesse aqui. Não nesse aqui. Aqui, meu irmão, a verdade ela é objetiva, a verdade é tratada como tem que ser. E assim, é indignante você pensar que essa escumalha neofascista, que tantos crimes cometeu, que tanta gente matou ou deixou morrer, ainda segue incólume e ainda está solta. A maior parte, não é só Bolsonaro não, os seus apoiadores, os seus ministros, os seus secretários, pessoas que ficavam propagando cloroquina e afins, essas pessoas estão todas soltas e, vamos dizer assim, andando, dançando por cima dos cadáveres da Covid-19. Eu me lembro que até uma música na época chamada Os Inumeráveis, uma música muito bonita, ela tentava acordar os olhos dessas pessoas, que provavelmente vocês estão vendo o que está acontecendo, eu vou deixar aqui, se não couber aqui nos cards, estará aqui de qualquer maneira no box de informações. E essas pessoas, e aí que é dramático lidar com isso, essas pessoas não estavam nem aí. Eu conheço pessoas que eram bolsonaristas, que fanáticas, e que quando veio a Covid-19 perderam pessoas próximas, perderam irmão, perderam parentes,
e permaneceram tão ou mais fanáticos do que antes. Então assim, a gente lida aqui com uma putrefação da humanidade, né? Eu me lembro de muitas pessoas que na época que tentavam me dizer o seguinte: não, a gente tem que explicar para essas pessoas, a gente tem que tentar convencê-las, mostrar a realidade, como se aquelas pessoas não soubessem que aquilo que o Bolsonaro estava fazendo era errado, como se aquelas pessoas se importassem com as pessoas que estavam morrendo. Você acha que os bolsominions não sabiam dessa quantidade de mortes? Eles sabiam. A questão é que eles não estavam e não estão nem aí. Nem aí. É com esse tipo de pessoa que a gente lida hoje. E essas pessoas têm que ser politicamente neutralizadas para que outras tragédias como essa não voltem a acontecer. Esse livro ele permitiu várias lições, mas eu acho que a pandemia de Covid-19 ela permitiu outras lições. A gente está lidando com pessoas podres, pessoas indiferentes, pessoas insensíveis, pessoas que estão nem aí para ninguém, a não ser para elas mesmas. Então assim, a gente passou por isso e muitas pessoas imaginavam que não, as pessoas vão ter que sofrer para aprender e tal. Nada. Essas pessoas não estão nem aí. Elas não têm um coração normal, né? São uma espécie assim, de leprosos por dentro, né? Parece que a peste não está no sistema respiratório. A peste nesse neofascista, ele está no coração, sabe? São sujeitos que não valem a corda com que merecem ser enforcados. E aqui, voltando aqui a falar propriamente aqui, para fazer um fechamento aqui do livro, eu achei o livro muito interessante, um livro muito sério, muito denso, com essas características, assim, não é 100% perfeito, como eu destaquei aqui, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você conhece o livro A Peste, de Albert Camus? Conhece outros livros dele? Concordou, discordou daquilo que eu afirmei aqui? Comenta à vontade aqui embaixo. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!